Oi, pessoal, meu nome é Fabiana. Atualmente eu estou na posição de coordenadora do curso de Comunicação Visual Design da EBA, e hoje a gente vai aprender a ler o BOA, o Boletim de Orientação Acadêmica, que é um documento muito importante para o estudante ter um controle da sua vida, da sua trajetória, né, dentro do curso, no caso de Comunicação Visual Design. Através do BOA, o estudante consegue ter, né, mapeadas as disciplinas que já foram cursadas, bem como os graus obtidos nessas disciplinas, e consegue visualizar também quais disciplinas ainda faltam para finalizar o seu curso. O BOA vocês conseguem baixar através do SIGA, né, do Sistema Oficial da UFRJ. Ele está sempre à disposição para qualquer estudante baixar o seu boletim de orientação acadêmica. E a gente pode começar destacando as informações do topo do documento. No topo do documento, a gente tem o próprio nome do documento, o Boletim de Orientação Acadêmica, temos a informação de centro, unidade, curso e turno, e essas informações são importantes porque, né, fica visível a qual centro o estudante pertence, qual a unidade, qual é a distribuição curricular do seu curso. No caso dos estudantes de Comunicação Visual Design, é a versão curricular de 2009.1 e também o nosso turno que é integral. Isso tudo está no lado esquerdo, né, da identificação do cabeçalho do nosso boletim de orientação acadêmica. À direita, a gente tem as informações relativas à página, a data em que aquele documento foi emitido através do SIGA e também o período atual. Esse exemplo o documento que a gente está usando de exemplo, então data do dia de hoje, dia 24/1 de 2022, cujo período é 2021.2. Logo abaixo dessas informações específicas, a gente tem o nome do aluno e o seu DRE. Também temos, então, o curso atual, ou seja, o curso que o estudante cursa no momento, porque às vezes ele pode vir de outro curso, ter feito uma transferência dentro da UFRJ, e ele teria um BOA relativo àquele outro curso, e a situação de matrícula, que nesse caso é uma situação ativa, ou seja, a matrícula está ativa. Bom, logo abaixo das informações de identificação, a gente consegue visualizar uma grande tabela chamada de atividades acadêmicas obrigatórias. Essas atividades acadêmicas obrigatórias correspondem às disciplinas que são obrigatórias no curso, ou seja, aquelas que são consideradas as disciplinas básicas que todo estudante tem que cursar. No grande bloco à esquerda, a gente tem uma lista de todas essas disciplinas com a indicação do código, do nome, do número de créditos, da carga horária e do período em que aquela disciplina deve ser cursada. E conforme o estudante vai cursando, né, vai obtendo aprovação nessas disciplinas, elas vão sendo colocadas no grande bloco do lado direito da tabela, né? Então, nesse caso desse estudante que a gente está visualizando aqui nesse BOA, é um estudante que já completou o quarto período, pois já cursou todas as disciplinas relativas, obrigatórias, relativas ao primeiro, segundo, terceiro e quarto. E a gente também visualiza, nesse grande bloco da direita, o grau obtido. Então, se, né, obteve 9, 9,6, 9,5, todas essas informações, né, ou seja, o grau obtido em cada disciplina, é apresentado ao final da coluna da direita. Importante atentar que os códigos de laboratórios, ou seja, das disciplinas que possuem carga horária prática, não possuem grau. Então, aquela sigla que aparece, por exemplo, em BAVX 05, Laboratório de Experimentação da Forma, né, a gente lê ali no lugar do grau, né, NCG, ou seja, não confere grau, quer dizer que o estudante foi aprovado, mas ele não tem uma nota. A nota específica é a nota da disciplina. No caso, BAVX 05 é o laboratório da disciplina BAV 101, Metodologia e Percepção Visual, e esse estudante obteve o grau de 9,6, tá? Então, NCG quer dizer não confere grau. Bom, então todas as disciplinas que já passaram para o lado direito da tabela e que, né, que possuem o seu grau ou a sigla não confere grau já foram cursadas, quer dizer que o estudante já, né, cumpriu com esses créditos, e todas aquelas que nesse caso estão aqui na base da tabela e que não passaram para o lado direito ainda, são aquelas que não foram cursadas até o momento. Nesse exemplo do BOA que a gente está olhando agora,
o estudante está cursando Design e Marketing, BAV 308, e aparece aqui bem à direita, né, o status de cursando. As disciplinas de Teoria do Design 3 e Design e Prática Profissional aparecem com o status de inscrição facultada, ou seja, o estudante já pode se inscrever nessas disciplinas, pois já, né, cursou os créditos obrigatórios antes dela, os pré-requisitos, e a disciplina de TCC, né, a monografia do projeto de graduação em comunicação visual, BAVK 01, e seu laboratório BAVX 00, possuem a inscrição vedada, ou seja, o estudante não pode se inscrever nessa disciplina no seu laboratório ainda, pois não cursou todos os créditos, né, que são pré-requisitos para cursar o TCC. Ao mudar de página, ao ir para a página 2, a gente ainda tem uma informação muito importante, relevante à página 1. Aqui o SIGA, né, na diagramação, acabou quebrando. O que, que é? Essa tabela verde aqui no início da página, né, mas que corresponde ao final da página 1, em que diz o total a ser cumprido, ou seja, são né, de disciplinas obrigatórias, o estudante tem que cumprir 71 créditos, que corresponde a 1.440 horas de carga horária, isso está tudo à esquerda, né? E à direita da tabela, a gente tem a informação, né, principal para esse controle do que já foi cumprido e o que falta. Em já cumpridos, a gente tem que esse estudante já cursou 57 créditos, ou seja, 1.170 horas da carga horária, e que falta cumprir 14 créditos, ou seja, 270 horas. E esses 14 créditos, ou 270 horas, correspondem justamente a Design e Marketing, nesse exemplo que a gente está vendo, né? A Teoria do Design 3, Design e Prática Profissional, TCC e seu laboratório. Então, uma vez que o estudante finalizar todas essas disciplinas, ele vai ter esse grande bloco das atividades acadêmicas obrigatórias zerado, ou seja, né, não vai faltar cumprir nenhuma carga horária e nenhum crédito mais. Bom, em seguida das atividades acadêmicas obrigatórias, a gente passa para as atividades acadêmicas optativas, que é o bloco logo abaixo. Aqui, nesse caso, está na página 2. Então, aqui a gente tem uma grande coluna à esquerda, as disciplinas, né, que são optativas e que são cadastradas no nosso currículo de CVD, e à direita o que já foi cursado. No caso desse estudante, o estudante já cursou o código, né, de extensão, BAWZ 60. E também a gente consegue visualizar que esse estudante já cursou toda a carga horária necessária de 285 horas. Então, quer dizer, no seu já cumprido aparece 285 horas e no falta cumprir está zerado. Então, quer dizer que esse estudante não precisa cursar mais nenhuma extensão. Se o estudante tivesse cursado alguma outra disciplina, né, como ilustração científica botânica, enfim, alguma outra que aparece aqui na coluna da esquerda, ela estaria visível na coluna da direita com o seu grau, sua carga horária e seus créditos. Bom, na página seguinte, na página 3, a gente começa a visualizar as atividades acadêmicas optativas de escolha restrita, que na verdade é o grande corpo de disciplinas do curso de CVD. Vocês sabem que vocês têm que cursar tópicos, projetos, tecnologia, fotocriação, análise da imagem, e aqui é quando a gente começa a verificar, a visualizar todas essas disciplinas divididas em grupos. O primeiro grupo é justamente o grupo de tópicos. Então, à esquerda, no topo da tabela, está escrito ali, grupo tópicos, né? E a gente tem uma lista de todos os códigos referentes a disciplinas de tópicos, né? Tópicos especiais em comunicação visual, com o nome, com o número de créditos e com a carga horária ao lado esquerdo. E ali a gente tem, né? Então, ao final da tabela, totais a serem cumpridos 8 créditos. Como cada disciplina de tópicos consiste de 2 créditos, isso quer dizer que o estudante tem que cursar 4 disciplinas de tópicos, o que equivale a 120 horas. No lado da direita, a gente tem, então, semelhante às disciplinas obrigatórias, a listagem das disciplinas de tópicos que esse estudante já cursou. Nesse caso que a gente está analisando, utilizando como exemplo, o estudante já cursou BAV 009, tópicos especiais em comunicação visual, né, e obteve grau 10. Então, a gente tem ali na base da tabela
que ele já cumpriu 2 créditos e que falta cumprir 6, ou seja, esse estudante ainda tem que pensar no seu planejamento acadêmico, ainda é necessário cursar mais 3 disciplinas de tópicos. E a gente visualiza que nesse período, esse estudante não está inscrito em nenhum tópicos, né, porque a gente não tem nenhum status aqui bem à direita como cursão. Bom, pessoal, logo após o grupo tópicos, a gente tem o grupo LabTech, que na verdade corresponde ao laboratório das disciplinas de tecnologia e produção da imagem. Então, algumas informações são um pouco desencontradas no BOA, a gente faria mais sentido ver antes aqui as disciplinas, né, de tecnologia e produção da imagem, mas o BOA apresenta primeiro o laboratório. E a gente consegue visualizar, no caso desse estudante, que ele não fez nenhum laboratório, né, de disciplinas de tecnologia e produção da imagem. Porém, a gente consegue visualizar na base que ele precisa de 2 laboratórios, né? Cada laboratório possui a carga horária de 30 horas e o número de créditos de 1 crédito. Como ele precisa cursar 2 créditos, isso quer dizer que ele tem que, né, cursar 2 laboratórios de disciplinas de tecnologia e produção da imagem, que estarão atrelados à disciplina em si. Então, aqui nesse caso, ainda não cursou, então, né, fica indicado um falta cumprir de 2 créditos, 60 horas. Agora, ainda na base, ainda na página 3, porém na base, a gente começa a tabela referente ao grupo projeto, né, que é aquele grupo de disciplinas que vocês precisam cursar, um total de 360 horas, ou seja, 24 créditos, ou seja, 8 disciplinas, 8 projetos. Cada projeto conta, né, com 3 créditos, o que equivale a 45 horas, e aqui a gente consegue, então, à esquerda, novamente, ver o total de códigos, né, destinados às disciplinas de projetos, e uma vez que o estudante cursou essas disciplinas, elas passam para o lado da direita. No caso desse estudante, ele já cursou, lá no final da página 3 ainda, BAV 202, né, BAV 202, Projeto de Comunicação Visual A. Essa disciplina já foi para o lado direito, né, e ele obteve grau 9 e 6. E também, já na página 4, a gente consegue visualizar que esse estudante, né, cursou BAV 314, obteve grau 9 e 7, já foi para o lado da direita da tabela. Esse estudante, então, já cursou 2 projetos, ou seja, né, 6 créditos, que está ali na base da tabela, porém faltam cumprir 18 ainda, tá? E aí o estudante, né, consegue ter uma ideia de que ainda faltam 6 projetos para ele, para, né, fechar com o total de disciplinas obrigatórias de projeto. E na coluna bem à direita, a gente consegue visualizar que ele está cursando 3 disciplinas no momento, 3 projetos, né? O projeto BAV 302, o projeto BAV 312 e o projeto BAV 315. Bom, logo após o grupo projeto, nós passamos para o grupo Lab Foto. Novamente, o BOA faz uma inversão, apresenta primeiro o laboratório para depois a disciplina de fato, porém aqui na página 4 a gente consegue visualizar ambos conjuntamente. O grupo Lab Foto consiste do laboratório referente às disciplinas de fotocriação. Os estudantes precisam cursar uma disciplina de fotocriação e um laboratório. Então, no caso, esse estudante já cursou, né, um laboratório, BAVX 20, então já consta aqui que ele, né, não precisa cumprir, o falta cumprir não acusa, né, nenhuma carga horária de créditos, nem carga horária da disciplina necessárias, ele já cursou esse 1 crédito e essa carga horária de 30 horas. E logo abaixo, então, né, da tabela do grupo Lab Foto, a gente tem o grupo Fotocriação, que é a disciplina de fato a qual corresponde o laboratório de fotocriação, que são as disciplinas de fotocriação de fato, né? E ele cursou então BAV 201 e obteve grau 10. E aqui também, né, no falta cumprir, aparece como zerado, pois ele já cumpriu os 2 créditos necessários. Essa informação do falta cumprir do grupo de fotocriação já pulou lá para a página 5, né? Já deu esse desencontro da diagramação do BOA pelo SIGA. Então, sempre tem que ter cuidado. Às vezes, informações importantes referentes a uma tabela da página anterior estão na página seguinte.
Agora, na página 5, a gente passa para o grupo imagem, que são aquelas disciplinas, né, de técnica e produção da imagem, que a gente já visualizou o grupo de laboratórios lá na página 3. Então, né, como eu já falei, o BOA fica um pouco desencontrado. A gente vê primeiro o laboratório lá na página 3 e somente aqui na página 5 a gente está visualizando a disciplina de fato. Esse estudante, então, não cursou nenhuma disciplina de técnica, né, e produção da imagem ainda, então o que fica indicado no falta cumprir são justamente 4 créditos, ou seja, 2 disciplinas, já que cada disciplina de técnica e produção da imagem corresponde a 2 créditos, e um total de 60 horas de carga horária. Em seguida, passamos para o grupo Lab Pro, que é justamente, né, o laboratório referente às disciplinas de projeto. Aqui, novamente, por ser laboratório, não temos um grau, né, designado, a gente fica com a sigla de não confere grau, e a gente consegue visualizar os 2 laboratórios que esse estudante já cursou, né, de acordo com as disciplinas que a gente já tinha visto nas páginas 13 e 4, e a gente consegue visualizar os laboratórios nos quais esse estudante está inscrito, né, os laboratórios de projeto. E no topo da página 6 é que a gente tem a tabela, né, do falta cumprir em termos de créditos e de carga horária relativa aos laboratórios de projeto. Novamente, caiu para a página seguinte. E aí a gente vai para o penúltimo grupo de disciplinas, que é o grupo análise. Já na página 6, o estudante precisa cursar 3 disciplinas de análise da imagem. Esse estudante aqui do exemplo, né, não cursou nenhuma ainda, então falta cumprir 6 créditos, ou seja, 90 horas de carga horária. E uma vez que esse estudante cumprir, né, os seus créditos de análise da imagem, elas irão para esses créditos, né, enfim, o registro de ter cursado vai vir para o lado da direita da grande tabela. E agora a gente se aproxima do final, a gente tem uma última tabela com informações relativas a atividades cursadas, né, então o título dela é Atividades Acadêmicas Cursadas e Não Explicitadas, que corresponde justamente àquela disciplina livre que a gente costuma chamar, que os estudantes podem cursar ou dentro do próprio curso, por exemplo, fazendo um projeto extra, ou seja, né, 9 projetos em vez de 8, fazendo uma análise da imagem extra, cursando 4 e não somente 3, fazendo um tópicos extra ou uma tecnologia, né, da imagem extra. Essa disciplina de escolha livre, que pode ser cursada, como eu acabei de falar, dentro do curso, ou também fora, né, dentro da EBA, ou dentro da UFRJ como um todo também, ela tem que ter no mínimo 2 créditos, como está indicado aqui, né, totais a serem cumpridos, 2 créditos, 30 horas, e ela vai corresponder, então, a essa disciplina, né, livre. No caso desse estudante, não cursou a disciplina livre ainda, então, né, o BOA acusa que ainda falta cursar esses 2 créditos, correspondentes a 30 horas de carga horária. E a gente se encaminha para as observações finais. Essa parte é bastante importante, porque a gente tem um pequeno resumo da vida acadêmica do estudante até agora. No caso, esse estudante desse BOA, né, ele já cursou 4 períodos, ou seja, a gente tem informação aqui, né, períodos integralizados 4, o que quer dizer que ele já está no 5º período, ele já finalizou o seu 4º período, né, então se aqui no BOA está dizendo que ele, né, já integralizou 4, quer dizer que ele já está no 5º. O BOA nos relembra o nosso prazo máximo de integralização, de 11 períodos, né? Ele indica aqui a carga horária acumulada até agora, 1.725 horas. Ele indica também o crédito, o total de créditos obtidos até agora, que são 70, né? E indica o CR acumulado do estudante, né, o seu coeficiente de rendimento, que nesse caso é de 9,5. E também indica o quanto de extensão esse estudante já cursou, nesse caso já finalizou as suas 285 horas. O ponto 2 da grande tabela de observações finais corresponde a períodos de trancamento de matrícula. Caso esse estudante tivesse trancado a matrícula, o período estaria indicado aqui,
Nesse caso, né, deste BOA que a gente está usando como exemplo, o estudante nunca trancou, então a indicação que a gente tem é nenhum. O item 3 é relativo a períodos de cancelamento por abandono, ou seja, que o estudante simplesmente, né, parou de se inscrever nas disciplinas, né, e acabou tendo a sua matrícula cancelada. Aqui nesse caso, nenhum também. Caso isso tivesse, né, ocorrido, seria indicado o período. No item 4, a gente tem períodos com coeficiente de rendimento menor do que 3. Nesse caso, o estudante não obteve, né, um coeficiente de rendimento menor do que 3 em nenhum período, então nenhum período é indicado. E no ponto 5, a gente teria a frequência de reprovações. Então, aqui a gente teria, caso esse estudante tivesse reprovado em disciplinas, uma lista em quais disciplinas esse estudante reprovou e qual período essa reprovação ocorreu. Nesse caso, o estudante não teve nenhuma reprovação, então, né, fica indicado, não existe nenhuma reprovação. E aqui a gente obtém, né, a gente consegue visualizar uma tabela final, chamada de resumo, em que a gente vê tudo o que precisa ser cumprido, de acordo com esses grandes grupos, né, à esquerda a gente tem os grandes grupos de obrigatórias, né, o grupo de escolha restrita tópicos, LabTech, projeto, foto, imagem, escolha livre, extensão. Na coluna, logo a seguir, a gente tem o total a ser cumprido, ou seja, o número de créditos e de carga horária que tem que ser cumprido para cada um desses grupos. Em seguida, a gente tem a coluna dos cumpridos, ou seja, tudo aquilo que o estudante já cumpriu em relação a cada um desses grupos. E no final, a gente tem a tabela do falta cumprir, ou seja, né, quantos créditos e quanto de carga horária esse estudante precisa ainda fazer para finalizar o seu curso. Então, essa tabela aqui ao final, né, dá um grande resumo em termos numéricos do que já foi feito e do que falta ser feito. E por fim, na página 8, a gente tem o relatório de extensão, em que são indicadas os projetos ou ações de extensão, né, nas quais o estudante já esteve inscrito, e a carga horária obtida. Então, esse estudante que a gente, né, visualiza nesse momento, já cursou 3 ações de extensão, na verdade já cursou 2, em que a situação, né, na coluna do meio aparece como apto, então quando a gente tem a situação apto é que o estudante já finalizou, né, e já recebeu o seu certificado com a carga horária respondente, e quando a situação é cursando, que nesse caso é a última ação de extensão aqui listada, quer dizer que ele ainda está vinculado à ação, ainda está cursando, né, e vai obter futuramente a sua carga horária relativa ao trabalho desenvolvido nessa extensão. Então, pessoal, era isso sobre o BOA. Espero que esse vídeo tenha auxiliado todos vocês a compreender um pouco desse documento que é super importante para a gente ter um controle da nossa vida acadêmica. Não esqueçam de curtir o canal, curtir o vídeo e qualquer dúvida, entre em contato com a coordenação, o e-mail está na descrição do vídeo. Muito obrigada e até a próxima.